Olá, me chamo Patrícia Omiaki, sou do Polo São José dos Pinhais, faço bacharelado em psicopedagogia, estou na fase do estágio híbrido e hoje vim falar para vocês um pouquinho sobre avaliação cognitiva no transtorno espectro autista. Vamos lá? Apesar do conceito geral de autismo apontar incapacidades de comunicação e socialização, algumas crianças apresentam a fala e a inteligência praticamente intactas. Isso acontece porque o espectro autista tem diversos modos de manifestação. Essa variação de manifestação é o que retarda, muitas vezes, o diagnóstico da doença. De acordo com os médicos especialistas, a melhor fase da criança para notar o autismo é entre 1 e 2 anos, mas a partir dos 8 meses já é possível perceber alguns comportamentos comuns do transtorno. No Brasil, estima-se que há cerca de 2 milhões de crianças com autismo, de acordo com uma pesquisa feita pelo Centro de Controle de Prevenção de Doenças ligados à ONU. Definição do autismo. O autismo ou transtorno do espectro autista é um transtorno do desenvolvimento que leva a comprometimentos na comunicação e interação social, englobando comportamentos restritivos e repetitivos. A conscientização sobre o tema é fundamental para informar as pessoas sobre o que é o autismo, reduzindo mitos e preconceitos em torno desse diagnóstico. O acesso à informação ajuda pais, professores e familiares de crianças com TEA a conhecer melhor as características do transtorno e como lidar com eles. Bom, aqui o transtorno do espectro autista é um distúrbio do neurodesenvolvimento caracterizado por desenvolvimento atípico, manifestações comportamentais, déficit na comunicação e na interação social. Desde 1980, o autismo tem sido descrito no Manual de Diagnósticos de Transtornos Neuropsiquiátricos em todo o mundo. Em sua atualização mais recente, a DSM-5, o autismo é descrito como um transtorno de desenvolvimento que leva a severos comprometimentos de comunicação social e comportamentos restritivos, repetitivos, que tipicamente se iniciam nos primeiros anos de vida. Em sua definição mais recente, a DSM-5, o autismo é descrito como um transtorno de desenvolvimento que leva a severos comprometimentos de comunicação social e comportamentos restritivos e repetitivos, que tipicamente se iniciam nos primeiros anos de vida. Vale ressaltar que o tratamento oportuno com estimulação precoce deve ser preconizado em qualquer caso de suspeita de TEA ou desenvolvimento atípico da criança, independentemente da confirmação de diagnósticos. Então, aqui vamos para o próximo slide, que é o desenvolvimento infantil e avaliação de 0 a 2 anos, né? É preciso olhar com cuidado para os indivíduos que apresentam o transtorno do espectro autista e ver além do diagnóstico. Dessa forma, é possível observar e indicar o caminho que pode levar ao processo de ensino e aprendizagem. Para identificar essas potencialidades, é necessário observar as atitudes comportamentais desse sujeito. Somente por meio da avaliação dessas ações pode estabelecer o melhor caminho a ser seguido nesse processo, que leva a seu desenvolvimento. Para avaliar se o sujeito está avançando como esperado, é imprescindível conhecer as fases do desenvolvimento humano. A partir do momento em que se avalia a etapa em que se encontra, é possível indicar métodos, buscar recursos e promover ações que podem contribuir para o seu processo de aprendizagem. Por isso, durante esse curso, serão apresentadas as fases de desenvolvimento das crianças típicas. E desenvolvimento correspondente ao nascimento dos 2 anos de idade de uma criança típica. E o que é necessário perceber nos casos em que o bebê não alcança o que se espera para o desenvolvimento físico e emocional. Desde o nascimento do bebê, os pais profissionais precisam estar atentos ao modo que o bebê enriquece seus recursos de aprendizagem.
Todas as ações cotidianas são essenciais para o processo de desenvolvimento do ser humano. Para tanto, é preciso conhecer as especialidades correspondentes a cada etapa, para verificar se o desenvolvimento da criança corresponde ao que se espera. A primeira etapa é um período em que os reflexos dos bebês são organizados de modo que contribua para seu desenvolvimento no aspecto social, afetivo, motor e perceptivo. Nessa fase, pode-se observar que a criança reúne recursos para compreender o mundo por meio de suas experiências sensoriais ou motoras. A observação do desenvolvimento neuropsicomotor de uma criança é fundamental nos primeiros passos. Para isso, é fundamental nos primeiros 5 anos de vida. É extremamente importante até os 3 anos. O primeiro passo para isso é conhecer quais são as etapas normais desse processo. No modo geral, observa-se que do nascimento a 6 semanas, o bebê apresenta 3 reflexos primários, que ao longo do tempo tornam-se voluntários. São eles. Aí eu fiz uma tabelinha aqui para vocês. Vamos lá. Tem o quadro do desenvolvimento aqui, né? Então, lá, vamos ver. De 6 semanas a 4 meses, o bebê inicia a imitação ou a reprodução espontânea das ações. De 4 a 8 meses, o bebê passa a desenvolver ações como objetos ou com o intuito de proporcionar resultados agradáveis. De 8 a 12 meses, a criança com intencionalidade aprende a coordenar a mão com o olhar. Então, o bebê tá ali, né? Ele começa a mexer sua mãozinha e abrir e fechar o olharzinho voltado para sua mão. De 12 a 18 meses, começa a explorar objetos do seu interesse, brinquedos, objetos da mãe, panela, colher, o que tiver ali ao seu alcance. E de 18 a 24 meses, a criança emprega simbologia primitiva para formar representações. Começa a entender qual é o, para que serve cada objeto no caso. Vamos para o próximo slide aqui. A interação com o meio ocorre desde a gestação, momento em que o feto ainda no útero começa a desenvolver a audição, o tato, o fato e o paladar. Por muitas substâncias, isso através das substâncias que é produzida no corpo da mãe, pelos estímulos externos. Após o nascimento, o recém-nascido possui comportamentos que favorecem as relações sociais por meio de sinais que possibilitam a comunicação. Dessa forma, o bebê busca por meio de interações como garantir sobrevivência e satisfação de suas necessidades básicas. Para que essas trocas sejam recíprocas, é necessário que o bebê demonstre responsividade, ou seja, responda aos estímulos ali provocados pela mãe, né? As interações podem ser consolidadas em diversas situações que ocorrem no cotidiano. Até mesmo ali no momento que a mãe está trocando a fralda do bebê, ali pode ocorrer uma troca, né? Junto com o bebê ali. No momento que a mãe vai dar uma mamadeira e no momento de brincar, é possível observar se aquela criança, ela partilha sua emoção e interage por meio do seu olhar. Porque a gente vai falar muito do olhar, né? Do contato visual. Que a criança que tem um espectro autismo, ela não tem, né? Ela não pratica esse contato visual. Então, aqui a mãe ou o cuidador, quem está ali disponível, já pode observar essa questão da troca com o bebê, né? Ao experimentar as possibilidades que o corpo apresenta, a princípio por meio de atitudes aleatórias, o infante aprende a fazer barulho, jogar algo, bater um brinquedo, mover o cobertor. Nessa etapa, o sujeito interage com o outro e reconhece o próprio corpo, né? Então, a gente sabe que as crianças ao nascer, elas têm as fases, né? Então, a fase da criança, a criança age muito pela imitação também, né? A gente tem que ficar muito ligado nisso. Se ela imita o pai e a mãe, se ela interage ali com o olhar, como eu falei anteriormente, se ela está disposta à troca, se ela acompanha, se ali ela está brincando com um objeto, a mãe chega e tira esse objeto, coloca em outro lugar,
ou o simples movimento de pegar aqui o objetinho, colocar para lá, tá na frente da criança o objeto, você desloca esse movimento, esse objeto para a esquerda, para a direita, ver se ela acompanha com o olhinho, para a esquerda, ver se ela acompanha com o olho. Então, assim, algumas dicas que eu vou falar aqui que são fundamentais para a gente perceber se existe algum tipo de transtorno na criança. Então, aqui, vamos continuar falando dessa comunicação social que o bebê tem. A principal forma de comunicação do recém-nascido é por meio do choro, pois ainda não possui condições de produzir outros tipos de som. Durante os primeiros meses, a comunicação com o meio ocorre por meio de sorrisos e choros, que não podem ser identificados como voluntários. Contudo, os pais conseguem identificar as diferentes formas de comunicação, seja ela intencional ou não, como choro, grito ou sorriso. Então, os pais ali, né, acredito que quando seja muito recém-nascido, a gente não consegue identificar, definir se o choro, do que é, se é de dor, mas com o passar do tempo, a criança vai crescendo, a gente, né, já consegue, a mãe ali já consegue identificar o que o bebê quer, se ele tá com fome, se ele tá com frio, se ele tá, né, e assim a gente vai, conforme vai passando os meses, vai ficando mais fácil, né. Por volta dos 6 meses, a criança começa a balbuciar e utilizar sons consonantal. As interações comunicativas ocorrem por volta de 9 meses, quando as crianças começam a mostrar consciência de seus comportamentos, né, ali sinais. Esse comportamento tem efeito sobre os outros. Nessa fase também acontece o jogo relacionado ao processo imitativo, ou seja, o bebê começa a participar desses jogos, que também é muito importante para o desenvolvimento e a comunicação. Por meio dessa troca social, a criança amplia seu repertório de aprendizagem e passa a se comunicar com o próximo. Quando a criança e o adulto observam expressões e emoções das outras pessoas, os seus neurônios espelhos, eles disparam, permitindo sentir emoção da outra pessoa. Essa é uma citação de Roger. A imitação contribui com o desenvolvimento da empatia, auxilia com a capacidade de aprender com o outro, ajuda a aprendizado na comunicação não verbal, ensina o funcionamento social e facilita o aprendizagem do bebê sobre as regras sociais de comunicação e linguagem. Então, esses traços, né, é muito importante essa imitação, esse contato com a mãe, né, para a comunicação, ele é muito importante. Esses traços sociais são recíprocos, que transmitem conhecimento, linguagem e cultura passada de geração a geração, né. Vamos para o próximo slide. Então, vamos falar um pouquinho aqui da atenção compartilhada. Então, vamos falar aqui um pouquinho para você. O desenvolvimento humano ocorre quando o homem adquire capacidade de perceber o outro como um ser que possui expressões mentais e intencionais e que o sujeito se assemelha a si mesmo. Após esse período, por volta de 9 meses, a criança passa a dividir passa a dividir a atenção de um objeto com um adulto, ou divide interesse de um adulto por um objeto. Essa ação é denominada como atenção compartilhada, que nada mais é que uma comunicação não verbal que antecede a fala, ou seja, um dos precursores responsável pelo desenvolvimento da linguagem. Nesse período, o bebê inicia sua relação com a mãe sem perceber as suas intenções. Contudo, tais habilidades são aperfeiçoadas quando o terceiro elemento entra nessa relação, que é com a atenção compartilhada, entra uma pessoa e um objeto. O infante consegue desenvolver a forma mais precoce da aprendizagem cultural humana. Então, a atenção compartilhada, ela se resume quando duas pessoas focam em um mesmo objeto. Tá? Aqui, no caso, ou dão atenção para a mesma conversa. Por exemplo, podem ocorrer por meio de olhar, gestos, ou quando algum aponta, ou quando o bebê
aponta ou indica algo, né? Essa comunicação contribui para a aprendizagem. No entanto, vale ressaltar que alguns autistas têm dificuldades também para se comunicar dessa forma, né? Da criança com autismo. Até agora foram explicadas as particularidades do desenvolvimento da criança típica, que contribuem para seu aprendizado e sua interação. É importante conhecer tais etapas, uma vez que contribuirá para avaliar se o desenvolvimento do bebê encontra-se dentro do esperado. É importante salientar que, por meio do olhar atento, a família e a escola poderão ajudar com informações importantes que serão fornecidas para o pediatra. Tal observação auxilia no diagnóstico clínico precoce e na intervenção terapêutica. Crianças com autismo têm dificuldades socioemocionais para a utilização dos comportamentos não verbais, tais como contato, do olho, do olhar, o uso comunicativo de gestos, expressões faciais e posturas corporais. Elas demonstram, dificuldade para atividades em conjunto, que é um desafio para elas, uma vez que tendem a preferir atividades solitárias. A avaliação inicial. De modo geral, as crianças que se encontram dentro do transtorno do espectro do autismo apresentam dificuldades em ficar atentas às atitudes de pessoas à sua volta, bem como compartilhar sentimentos por meio de suas expressões faciais, gestuais, sonora ou pela fala. Podem parecer que não sentem as emoções, contudo, é complexo para elas demonstrar que sentem. A imitação, a atenção compartilhada, a fala e a brincadeira são atitudes desafiadoras. A primeira avaliação que deve ser observada é como a criança interage socialmente com as pessoas que estão à sua volta. Brits aponta a importância de fazer avaliação e comentam o como é mais amplo, completo e exige de nós a observação de todo o processo do começo até o fim. As crianças pequenas que se encontram dentro do espectro apresentam dificuldade em observar e interagir as pessoas ao seu redor. Por meio dessa atitude, muitas perdem a oportunidade de aprender com as situações que apresentam ao seu redor. A aprendizagem dos jogos sociais acontece quando o bebê foca nas expressões faciais, na modulação e na entonação da voz, e nas ações realizadas pelos adultos. Logo, é de extrema importância prestar atenção no outro para compreender o mundo à sua volta. Para averiguar se há sinais que podem ser identificados com autismo, é importante fazer a observação apontada por Brits. Se ao chegar a um lugar, essa criança não olha para o interlocutor, não se importa com as pessoas do local e somente prioriza objetos, se ao ser chamada não responde, evita olhar nos olhos mesmo forçada ou induzida, e não cumprimenta, nem estranha, nem usa gestos, nem se contém no caso de uma intervenção de algum adulto, deve suspeitar-se de autismo. Então, sempre ficar ligado nesse ponto aí. A avaliação que necessita de atenção. Diante dos temas abordados anteriormente, pode-se observar o processo de desenvolvimento humano de uma criança típica e comparar com a peculiaridade apresentadas pelas crianças com um transtorno. Vale ressaltar que normalmente o diagnóstico do autismo acontece depois dos 2 anos de idade. Nessa época, ocorre a primeira poda neural, que altera alguns circuitos cerebrais. Suspeita-se que essa limpeza dos neurônios mortos ocorra de forma diferente entre os autistas. Abaixo serão apontados sinais de alerta. Então, nos próximos slides eu vou falar um pouquinho desses sinais de alerta. Criança de 0 a 6 meses. Apesar do diagnóstico acontecer posteriormente aos 2 anos, é imprescindível observar o desenvolvimento do sujeito,
Desde o nascimento, os sinais de alertas que devem ser verificados, né, são esses aqui, ó. Então, vamos colocar aqui do 0 aos 6 meses, ó. Apresenta dificuldade em seguir um objeto com o olhar. Então, você tá com o teu bebezinho ali de 0 a 6 meses, vale a pena você pegar ali um ursinho, um bichinho, coloca, como eu falei, na frente do olho, pega esse mesmo bichinho e desloca para a direita, depois desloca para a esquerda e ele vai acompanhar com o olhar, entendeu? Isso é a primeira dica. Assusta-se na presença de ruído ou não reage ao som. Então, você tem que ficar esperto se tem um certo barulho que incomoda muito ou que ele não reaja. Um barulho muito alto, um aspirador do lado, um secador, e ele não tenha nenhum tipo de reação. Não demonstra interesse em ser pego no colo. É aquele bebê que ele fica ali no cantinho dele brincando, ele não vem dar o bracinho, não pede colo, então fica ligado nessa dica também. Choro persistente ou ausência de choro, não olha e nem segura objetos. Então, esses dois também tem que ficar ligado. Demonstra desinteresse pelo ambiente. É aquela criança que não gosta de explorar, né? Ele fica só em um ambiente, ele não anda por todos os ambientes da casa. Por exemplo, ele gosta de ficar só na sala, ele não vai pro quarto, ele não explora lá, ele não, né? Você tem que ficar ligado em todos os cômodos da casa. Apatia, né? Não responde o outro com um sorriso. Então, você fala, oi, neném. A criança fica parada, ela fica te olhando. Você faz aquela gracinha, você tenta chamar uma atenção de tudo quanto é jeito, mas ela não dá importância para sua brincadeira. Não expressa medo, né? O que é uma criança que não expressa medo? É uma criança que ela se ela pisar ali e cair, se ela tiver uma rampa, um buraco, ela cair ali, ela vai passar ali quantas vezes for preciso, porque ela não vai assimilar, ela não vai ter medo nenhum. E evita o contato visual, né? Que esse é o nosso, na verdade, deveria estar no tópico, porque esse é a nossa dica mais valiosa. Vamos pro próximo aqui. Crianças de 6 a 12 meses, tá? Então, vamos lá. Mantém-se imóvel e não demonstra interesse de mudar de lugar. Então, tem que ficar ligado nisso. Não demonstra reação e nem contato com o som. Não vocaliza e quando faz é de fórmula monótona. Não produz imitação. Então, você vai lá e fala, achou! Ou você vai lá e dá uma risada, ou fala, o bebê tá chorando, você faz aquela cara de choro para ele te imitar, ele não vai responder a esse seu comando. Satisfaz quando está sozinho ou quando fica no mesmo ambiente, como que eu falei anteriormente, não gosta de trocar ambientes. Não fica de pé e quando colocado na posição, ele não consegue se manter sozinho em pé, ele logo vai cair. Não se desloca pelo ambiente, dificilmente se interessa por brinquedos e quando faz, utiliza uma mão só, tá? Então, fica muito ligado nisso, quando ele não tem aquela, né? É só com uma mãozinha que ele segura. Não vocaliza e quando ele faz, é muito pobre essa vocalização. Os movimentos, né, repetitivo, estereotipados, que ele balança o corpo, ele movimenta as mãos e não responde ao sorriso do outro. Crianças de 12, né, agora nós vamos falar de 12 meses aqui, que é 1 ano a 2 anos, leva tudo na boca, não se interessa pelo ambiente, prefere o isolamento, ele não imita, não participa de jogos de faz de conta. O que é os jogos de faz de conta? Você tá brincando com a criança e fazer aquele famoso, coloca uma coberta na cabeça e achou, cadê o neném? Achou, ele não se interessa por esse tipo de brincadeira também. A ausência da atenção partilhada, né? Não aponta o dedo quando ele demonstra interesse, quando ele quer alguma coisa, quando ele quer um objeto, quando ele quer uma comida, quando ele quer qualquer coisa. Ele não vai demonstrar um interesse, tá? E parece não compreender o que é dito. Você fala, ele ouve, mas ele não compreende, ele não assimila o que você diz, tá? Então, essa aqui é mais uma dica para você ficar ligado. Desenvolvimento motor e comunicação.
As pessoas com autismo apresentam características que podem ser observadas por meio de seu modo de agir perante situações que se apresentam no mundo. Para ajudá-la nessa avaliação e encaminhá-la para a área médica, faz-se necessário conhecer as etapas do desenvolvimento infantil nos seguintes eixos: motor, linguagem, interação social, cognitivo, emocional e comportamental. Nesse processo, também se faz necessário ouvir com atenção os relatos dos cuidadores das crianças para identificar dados relevantes que podem ajudar na avaliação do sujeito, além de entender sobre as relações entre desenvolvimento, comportamento e aprendizagem. Observação do desenvolvimento motor. As suspeitas de que uma criança apresente pautas autistas podem ocorrer antes de esta completar 2 anos de idade. Alguns bebês parece que perdem suas habilidades linguísticas ou sociais adquiridas anteriormente. O que isso aqui quer dizer? Que a criança ali já tem alguma habilidade, já fala papai, mamãe e acaba perdendo essa habilidade, né? Normalmente, as dificuldades podem ser observadas em brincadeiras de faz de conta, interação social e comunicação verbal e não verbal. Além de todos esses sinais, deve-se observar o ato motor, que diz muito sobre o desenvolvimento de cada indivíduo. A maioria das pessoas com o transtorno do espectro autista apresenta algum tipo de dificuldade motora. O desenvolvimento motor é fundamental em nossas ações cotidianas e é o que nos permite locomover e realizar ações que fazem parte da nossa rotina. As habilidades motoras são controladas pelo sistema nervoso central, tanto as finas, pequenos movimentos como escrever e desenhar, quanto as grossas, como caminhar e jogar bola. O desenvolvimento da coordenação motora no autismo deve ser acompanhado de perto por profissionais especializados e pelos cuidadores. Observar as habilidades motoras da criança ajuda a descobrir quais são as necessidades e dificuldades, para que intervenções possam ser realizadas para desenvolvê-las. As dificuldades nas habilidades motoras grossas envolvem equilíbrio, consciência corporal e controle motor, como praticar esporte ou andar de bicicleta. As dificuldades nas habilidades motoras finas envolvem ações que demandam o uso de pequenos músculos das mãos, como usar o lápis ou tocar um instrumento. Quando um profissional observa as dificuldades únicas da criança no desenvolvimento das habilidades motoras, um plano de tratamento é desenvolvido para atender às suas necessidades específicas. Por isso, é importante observar as crianças com dificuldades para andar, manipular objetos, escrever, balançar, pular, manter a postura, imitar os movimentos de outras pessoas, sejam eles leves ou graves. Como desenvolver a coordenação motora no autismo? Para desenvolver a coordenação motora no autismo, a terapia ocupacional é indicada. Hoje, além do TO, que é a terapia ocupacional, são oferecidos novos tipos de terapia, como yoga, artes marciais, musicoterapia, com foco no autismo. No entanto, os terapeutas ocupacionais são profissionais especializados em determinar as causas dos atrasos nas habilidades motoras, como planejamento motor, postura e baixo tônus, que significa diminuição da força muscular, habilidades de integração, visto-motora ou dificuldade no processamento sensorial.
Além de fornecer avaliação aos terapeutas ocupacionais, realizam intervenções para desenvolver as habilidades motoras da criança, por meio de atividades específicas. Os terapeutas ocupacionais ajudam a criança com autismo a atingir os seus objetivos nas sessões de terapia, mas os pais também podem ajudar em casa com atividades estratégicas para ajudar a desenvolver e fortalecer a capacidade motora do seu filho. Dicas de brincadeiras para fazer em casa. Brincadeiras, né, que você pode você mesma fazer em casa com custo baixo, e você pode estimular o seu filho, né, com essas brincadeiras, o seu desenvolvimento motor. Então, vamos lá. Procurar objetos escondidos em massinha ou areia, né, ou argila. Colocar os lanches em sacos de papel ou outros recipientes que permitam à criança manipular os fechos. Usar brinquedo de apertar, bloco de construção ou objetos que possam separar e juntar por semelhança. Colocar tiras de velcro nas peças de trás do quebra-cabeça, para criar uma resistência ao puxar. Usar prendedores de roupa ou pinças para pegar pequenos objetos. Usar uma garrafa de apertar para regar as plantas. Colocar moedas em um cofrinho. Escrever e desenhar na argila, areia ou massinha. Usar giz de cera quebrado para facilitar a pegada do lápis. Recortar imagens de revista e fazer colagens. As crianças com transtorno do espectro autista podem precisar de um tempo adicional para se adaptar às novas situações e aceitar mudanças em sua rotina. Por isso, as habilidades motoras finas podem ser desafiadoras, deixando-as sobrecarregadas. No entanto, a exposição contínua e os diferentes desafios das atividades, a persistência e o cumprimento das tarefas podem deixar as crianças ainda mais dispostas a participar de atividades que promovam o desenvolvimento motor. É importante que os pais estejam familiarizados com o tratamento elaborado pelo terapeuta ocupacional, pois eles têm um papel ativo no desenvolvimento da coordenação motora de seus filhos. Por último, não menos importante, os pais podem ajudar ainda mais seus filhos, melhorando sua própria compreensão da importância do desenvolvimento das habilidades motoras das crianças. Comunicação. A comunicação verbal para as crianças com transtorno do espectro autista é um grande desafio. Elas podem demorar para desenvolver a fala, não falar ou ter dificuldades para compreender a linguagem falada. As crianças com o TEA muitas vezes não compreendem que a comunicação verbal é um processo bidirecional, com contato visual, expressões faciais, gestos e palavras. É preciso considerar que esse aspecto pode ajudá-las a desenvolver habilidades linguísticas. Muitas vezes, as crianças com transtorno do espectro autista não sabem como usar a linguagem, da mesma forma que as crianças neurotípicas. Ainda que muitas sejam capazes de usar palavras e estratégias verbais para se comunicar e interagir, podem também utilizar a linguagem de uma maneira singular. É importante salientar que a linguagem para comunicação social demanda, em sua essência, a abstração e a codificação, e por isso ela se torna extremamente literal e desprovida de símbolos no universo autístico. Ocorre profunda dificuldade para dar sentido a ela e utilizá-las para fins de comunicação. Cunha, 2016. O sujeito com o TEA apresenta dificuldades em iniciar e manter um diálogo coerente, pois não conseguem compreender a perspectiva do outro. Muitas vezes interrompem o diálogo para colocar o seu posicionamento. Também utilizam tema específico,
como detalhes minuciosos sobre o assunto em questão. Raramente empregam ênfase ou entonação para dar significado à sua fala ou interpretar o enunciado. Cunha, 2016, salienta que a estagnação do desenvolvimento da linguagem está estritamente ligada à falta de simbolização e não à representação do objeto ausente. Por conta disso, não há o desenvolvimento de expressões mais elaboradas, prejudicando a construção de novos significados. Aqui, então, vou listar no próximo slide algumas dificuldades. Entre as dificuldades de comunicação do sujeito com autismo, pode-se conter dificuldade em iniciar ou manter uma conversa, atraso e perda da linguagem, escolha por comunicar-se com gesto, desenvolvimento de expressões mais elaboradas, prejudicando a construção de novos significados, atraso e perda da linguagem, linguagem usada de forma lenta quando é desenvolvida, resistência em olhar para o objeto que o outro olha, uso de pronome inadequado para se referir a si mesmo, repetição de palavras ou frases memorizadas em comercial, problema nas palavras, gramáticas e pragmáticas, linguagem na comunicação, emprego de rimas sem sentido, ecolalia tardia, ou seja, repetição de trecho de comerciais ou fala de desenhos, ecolalia imediata, ou seja, repete a última palavra ou frase durante o diálogo. Ecolalia. A comunicação da criança com o TEA pode acontecer por meio da repetição de palavras ou frases oriundas de desenho animado ou comerciais. É uma característica comum denominada ecolalia. Essa repetição pode ocorrer logo após um diálogo, ou então ser memorizada e reproduzida em outro momento, que pode ser empregado fora do contexto apresentado no diálogo. Algumas pesquisas indicam que a ecolalia utilizada pelas pessoas com autismo é uma forma primitiva de interagir socialmente com o próximo. Quando empregada, esses indivíduos sentem-se despreparados para utilizar habilidades linguísticas. Segundo Britz e Britz, ecolalia significa repetir palavras por palavras, o que o interlocutor acabou de dizer, sem dar continuidade adequada ao que foi dito. A ecolalia é um distúrbio, uma forma muito grave de comprometimento da linguagem discursiva, prejudicando severamente a capacidade de se interessar por um processo básico de comunicação e mantê-la. Um exemplo de ecolalia aqui é uma criança quando ela ouve uma frase na TV, né? Ela está assistindo um desenho como, por exemplo, tem leite? E depois, quando estiver com sede, ela pode dizer tem leite? Para tentar se comunicar. Exatamente do mesmo jeito que ela ouviu no desenho, exatamente com o mesmo sotaque. Então, esse é o significado da ecolalia. A criança repete exatamente o que foi dito sem dar muito sentido, sem ter muito sentido. Vamos agora para a interação social. A interação no âmbito social para a pessoa com autismo é um desafio. Ela apresenta uma gama de dificuldades para lidar nessas situações. Esses déficits são características desses sujeitos, que podem não ser aparentes nos próximos anos de vida, uma vez que essas características são sutis ou então ficam próximas da normalidade. Aproximadamente por volta do segundo ano de vida,
suas dificuldades sociais tornam-se cada vez mais aparentes. Quando chegam aos 3 anos de idade, seu desenvolvimento global no campo social muitas vezes está acentuadamente atrasada. Neste momento, ocorre a preocupação dos pais em buscar ajuda para seus filhos, pois observam que tais comportamentos podem prejudicar outras esferas do desenvolvimento humano. Quando o diagnóstico acontece, as habilidades sociais podem começar a ser desenvolvidas precocemente, e isso o ajudará a obter novas conquistas. As limitações sociais ficam mais evidentes com o passar dos anos, ou melhor, quando a criança cresce e demonstra falta de desejo de se comunicar com o outro, ou então demonstra comportamento social inapropriado. Ali o Whitman, ele aponta que, para ajudar na avaliação de suspeita de autismo, a criança precisa ter pelo menos uma característica das apontadas a seguir. Ela tem o uso limitado de gestos, a linguagem corporal desajeitada ou inadequada, expressões faciais limitadas, expressões inapropriadas ou olhar fixo peculiar. Portanto, é preciso estar atento a esses fatores para poder identificar precocemente qualquer comportamento diferente do que se espera de uma criança típica. Inteligência emocional. A dificuldade que a pessoa com autismo apresenta nas relações sociais perpassa a complexidade em entender tanto os próprios pensamentos e sentimentos como os das outras pessoas. O TEA apresenta limitação em sua capacidade de entender, de compartilhar atenção e de perceber as intenções e o interesse do outro. Esses sujeitos não conseguem ser sensíveis e responsivas aos afetos das pessoas, ao mesmo tempo que não conseguem ser sensíveis e responsivas ao próprio afeto. Isso prejudica a capacidade de responder às interações a partir das expressões ocorridas entre os parceiros de interação, ocasionando déficits severos em seu relacionamento social. Correia Lampreia, 2011. Então, aqui, a inteligência emocional, ela é resumidamente a capacidade de identificar os nossos próprios sentimentos e o dos outros, podendo assim reagir bem nas nossas emoções, relacionamentos e ajustar nosso comportamento, especialmente no contexto do TEA, que possibilita mais consciência, melhor percepção e respeito ao outro. Além disso, as pessoas com autismo parecem não entender suas emoções, o que dificulta o entendimento dos sentimentos alheios, uma vez que não sabem identificar internamente as nuances que compõem a si mesmo. Por esse motivo, muitos sujeitos com TEA, ao descreverem seus sentimentos, apresentam dificuldades por essa razão. Dão respostas memorizadas. Além do mais, é complicado para eles sentirem empatia pelo próximo. O reconhecimento da emoção é uma habilidade complexa que requer a interpretação de expressões faciais em um específico contexto social e físico. É importante salientar que muitos pais já observam o comportamento diferenciado de seus filhos. Pode-se destacar que os infantes pareciam emocionalmente distantes, alheios às pessoas, esquivos de contato visual, exibindo pouca afeição ou interesse social, ignorando demonstrações de afeto.
são algumas habilidades que precisam ser observadas no processo avaliativo. Não demonstrar ciência do próprio estado emocional. O que é o estado emocional? Ele é um conjunto de informações internas que vão despertar as nossas emoções. 2. Não identificar que pode sentir várias emoções simultaneamente. Ficar triste, alegre, com medo, Esses são alguns exemplos. Número 3. Não conseguir discernir as emoções do outro por meio de indicadores físicos e sociais. 4. Empregar com dificuldade as emoções e expressões convencionais e não demonstrar empatia. Se o outro estiver triste, com dificuldade, ele não vai reconhecer e não vai conseguir identificar. 5. Ter dificuldade para lidar com emoções angustiantes ou aversivas. Comportamento a ser observado. O modo como a criança com autismo age depende do seu nível de desenvolvimento e da sua idade. Por isso, mesmo os testes de QI demonstram resultados diferenciados, ainda quando aplicados em uma mesma criança. Apesar de demonstrarem dificuldade em algumas áreas, podem apresentar grande desempenho em outros campos. Contudo, é imprescindível observar a existência de outras comorbidades, a combinação de comprometimentos que podem prejudicar relações e o processo de aprendizagem. O sujeito com TEA busca formas de se relacionar com o mundo. No entanto, quando há limitação em sua comunicação, apresenta comportamento inadequado, como a desobediência. Em alguns casos, quando a intervenção é bem-sucedida, reduz essa conduta e contribui para o desenvolvimento da linguagem expressiva e no processo adaptativo. Observa-se o comportamento restritivo e repetitivo, que é entendido como bizarro e incomum, talvez por não apresentarem função nem origem. Pode-se elencar entre esses comportamentos balançar ou girar o corpo, girar ou alinhar objetos, torcer ou tocar a cabeça. Esse tipo de conduta é denominada estereotipia e às vezes é denominada autoestimulação. Embora as definições de estereotipia variem, elas costumam incluir referências a comportamentos repetitivos, geralmente ocorre com alta frequência, invariável em topografia ou padrão e não funcionais, no sentido de que não parecem ter uma explicação óbvia ou convencional. Outro comportamento estereotipado são aqueles denominados autodestrutivos. Tem como características a repetição e o fato de ocorrer frequentemente. Contudo, esse tipo de conduta pode levar o sujeito a se machucar e sofrer graves danos físicos. A estereotipia apresenta funções de regulação. Esses padrões de comportamentos demonstrados pela pessoa com autismo pode ser uma forma de lidar com as atitudes complexas apresentado pelo ambiente em que está inserido. Pontos a serem observados: isolar-se ou retrair-se com outra pessoa. Não demonstrar medo diante do perigo. Birra. Não demonstrar mudança de rotina. Acessos de raiva. Baixa capacidade de atenção. Usar o outro para pegar objetos. Hiperatividade ou calma excessiva. Comportamento agressivo com outras pessoas ou consigo mesmo. Necessidade intensa de repetição. Fazer movimentos circulares repetitivos e compulsão. Bom, como o primeiro módulo já está terminando, eu separei algumas questões para que a gente consiga aí tirar algumas dúvidas que eventualmente pode ter ficado. Então, separei algumas questões aqui, na sequência eu vou tirar algumas dúvidas.
Então, a primeira questão é por que o diagnóstico precoce é tão relevante no autismo? Porque quanto menor a criança, maior a velocidade de formação nas redes neurais, no cérebro. Quando você oferece um estímulo em idade precoce, o cérebro está formando muitas conexões. Logo, melhoram as chances de formar novas conexões referente àquela habilidade almejada. Quanto mais cedo intervir, mais fácil o cérebro responde. Além disso, o pediatra deve estar atento às janelas de oportunidade para desenvolver certas habilidades, que para a linguagem é até os 3 anos. Segunda questão. Por que a intervenção precoce é eficaz para melhorar habilidades nos autistas? O nosso cérebro possui a capacidade de se reorganizar, de modificar sua estrutura em resposta aos estímulos que recebe do meio ambiente externo. Chamamos essa habilidade de neuroplasticidade. Esse treinamento possibilita a evolução do potencial neural, ou seja, o desempenho dos neurônios responsáveis por atuar em atividades como linguagem, motoras e sociais. A neuroplasticidade ocorre durante toda a vida, sendo mais intensa nos primeiros anos de vida do indivíduo. Por isso, a importância da intervenção precoce. Para quem está no espectro, a neuroplasticidade significa a possibilidade de desenvolver e aperfeiçoar as habilidades para o meio das experiências vividas. Por isso, a estimulação dos neurônios, por meio da intervenção precoce, contribui com a melhora nos processos de reabilitação e otimização de resultados funcionais do cérebro de quem está no espectro. Sendo assim, o diagnóstico precoce é considerado fundamental para quem está no TEA. Quanto mais cedo são introduzidas novas práticas e rotinas terapêuticas capazes de estimular o funcionamento do cérebro, mais os neurônios podem ser treinados a superar as limitações decorrentes do transtorno. Qual o prognóstico? A terceira questão é: qual o prognóstico de uma criança autista? Nos últimos anos, quais as mudanças ocorridas no tratamento? O TEA não tem cura, mas a intervenção precoce pode mudar o futuro do paciente, melhorando muito a qualidade de vida. Há pacientes com um nível leve, que possuem uma vida normal, são casados, têm profissão. Quanto mais cedo o diagnóstico, melhores são as possibilidades. Antigamente, os estudos e especialistas focavam na atenção aos casos graves. O paciente era direcionado a escolas especiais e usava medicamentos que evitassem o comportamento autoagressivo. Hoje, as pesquisas mostram a relevância de cuidar também dos casos moderados e leves. Atualmente, as medidas são muito mais voltadas à intervenção e escolarização precoce, participação efetiva dos pais no processo de desenvolvimento e uso de terapias direcionadas como a terapia comportamental. Qual o papel do pediatra na detecção do autismo? A atuação do pediatra é fundamental para a identificação precoce do autismo, uma vez que é ele o profissional responsável pelo acompanhamento das crianças desde os primeiros dias de vida. Quanto mais cedo o especialista identificar os sinais que possam sugerir no diagnóstico do TEA, mais rapidamente será iniciada a estimulação e mais efetivos serão os ganhos no desenvolvimento neuropsicomotor. O diagnóstico do transtorno só pode ser dado após uma série de avaliações clínicas realizada por um médico especializado. Existem escalas variadas internacionalmente para que o diagnóstico ocorra de forma mais assertiva. Vale ressaltar que a triagem para o autismo deve ser feita em todas as crianças,
mas o diagnóstico deve ser confirmado apenas depois de afastarmos os diagnósticos diferenciais e diante de uma avaliação muito criteriosa. Quais as principais orientações para os familiares e amigos que convivem com uma criança autista? É preciso compreender que o cérebro da criança com TEA é diferente do cérebro das demais. Por exemplo, em momentos de crise, de desorganização, a gente tem que tirar o fator de incômodo para que ela volte ao seu comportamento normal. Às vezes, a gente insiste com as demais crianças, pois elas se sensibilizam, o que não acontecerá com as crianças com o TEA. Além disso, os seus interesses restritos devem ser utilizados para estimular a apreensão de novas habilidades. Se a criança gosta de calendários, podemos usar calendários de várias tonalidades para ensinar o nome das cores. Sempre tentar captar a atenção da criança através da aproximação com o seu interesse. A rotina também é muito importante para a adaptação dessas crianças. É muito útil sempre antecipar o que acontecerá em seguida para eles, mas sem falar muito. O discurso tem que ser simples e objetivo. O melhor é mostrar mais imagens do que falar. Essas crianças entendem bem quando você apresenta fotos e figuras, pois elas são mais visuais do que verbais. Organizar o horário de sono também é fundamental, pois elas precisam dormir bem. Segundo as pesquisas, outro fator essencial, talvez o mais importante, é a presença qualitativa da mãe e do pai. Eles têm que brincar, estar junto, fazer atividades ao ar livre e, principalmente, lidar com essa criança de maneira natural e afetuosa. Elas precisam ter uma infância comum, pois são crianças como quaisquer outras. Apenas possuem uma forma diferente de pensar e perceber o mundo e agir. Na escola, os professores devem ficar atentos a quais comportamentos? Esforços por partes da escola, no sentido de buscar o diagnóstico, quando há hipótese do TEA, são legítimos, principalmente para assegurar direitos. Entretanto, por vezes, o que faz a escola buscar um laudo é a expectativa ilusória de que ele irá trazer respostas sobre como trabalhar com aquele aluno em sala de aula. Como cada criança é única, as barreiras que impedem esse acesso pleno ao currículo também são peculiares. Nesse sentido, ainda que apresentem pareceres diagnósticos semelhantes, duas pessoas podem reagir às mesmas intervenções de maneira bem diferente. Duas pessoas podem ter características comuns, mas são diferentes uma das outras. Quando o laudo médico é interpretado como um atestado de incapacidade, a escola pode deixar de apostar nas potencialidades do estudante, o que se torna uma barreira atitudinal ao processo de escolarização. Buscar um diagnóstico ou apoiar a família nesse processo é uma ação que faz parte da responsabilidade de uma escola, que protege. Porém, ele não pode ser fator de segregação escolar, e sim compor características da criança e da turma a serem consideradas no planejamento de estratégias pedagógicas para todos e cada um dos estudantes.